Oi, oi, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Hoje a gente está aqui para corrigir a questão 21 da prova da UFRR de 2025. Essa é uma questão que trouxe um assunto que frequentemente aparece na prova, que é bioenergética, né, o metabolismo energético, focado em fotossíntese e trazendo um quê de interpretação, porque fala sobre queimadas e como isso impactaria a fotossíntese. Vamos dar uma olhada nessa questão e responder juntos. Ela diz assim: as mudanças climáticas impactam os ecossistemas do Brasil, a exemplo do enunciado da reportagem abaixo, afetando a fotossíntese em plantas e quimiossíntese dos micro-organismos. Qual alternativa melhor descreve como essas alterações podem afetar o metabolismo energético em relação aos componentes celulares? Então, a primeira coisa, se a gente for lembrar, tanto fotossíntese quanto quimiossíntese são processos, ó, o nome já diz, síntese, construção, produção, são processos anabólicos. E aí, o que vai acontecer? Eles vão usar uma fonte de carbono inorgânica sem energia. No caso da fotossíntese, é só para a gente lembrar aqui, ó, a fórmula geral, tá, gente? A fórmula simplificada, não vou balancear porque não é o meu foco aqui. O foco é só a gente lembrar qualitativamente o que tem presente. A gente vai usar uma fonte de carbono, que é o gás carbônico inorgânico, vai juntar com uma fonte de hidrogênio para transferir esses hidrogênios altamente energéticos para essa fonte de carbono, tá? E isso vai produzir a glicose e o oxigênio. De novo, não está balanceada, a gente precisaria de 6 gás carbônicos, a gente precisaria de uma quantidade de água maior, a gente também libera metade da água que entrou, tá? Então, assim, o foco não era balancear, o foco era você ver qualitativamente o que eu vou passar de componentes de baixa energia para componentes de alta energia. E como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, alguma fonte de energia tem que ter entrado aqui. No caso da fotossíntese, está no nome, foto é luz, é síntese a partir da luz. Beleza. Aí ele botou aqui, ó, queimadas em Roraima causaram a maior degradação florestal dos últimos 15 anos na Amazônia. A área na Amazônia afetada pelo dano ambiental chegou a 2.846 km² de janeiro a abril, a maior desde 2009. Roraima foi responsável por 99% da degradação. Olha esse dado, né? Então, vamos ver como que isso aqui poderia afetar a fotossíntese, tá? Deixa eu só jogar para cá essa fórmula que a gente fez. A gente fez só da fotossíntese, porque isso aqui já ajudava a gente a entender, tá? Não precisaria a gente fazer da quimiossíntese, é muito parecida, só que a fonte de energia são outros compostos. Então, deixa eu jogar aqui para o lado para a gente acompanhar a correção com isso aqui junto. Então, bora lá. A variação nos níveis de CO2 devido ao desmatamento é verdade, né, gente? Quando a gente desmata, primeiro que a planta morreu e planta que morreu não vai mais retirar gás carbônico na fotossíntese, e segundo que todo o carbono que está na planta vai ser decomposto e devolvido na forma de CO2. Essa variação seria um aumento, né? E queimadas intensifica a quimiossíntese, podia ser a quimiossíntese ou a fotossíntese, as duas usam CO2, em bactérias, que utilizam esse gás, a gente até aqui tudo bem, que utilizam esse gás para produzir energia em seus lisossomos. Negativo. Primeiro, que se a gente estivesse falando de fotossíntese, essa fotossíntese numa célula eucarionte vai acontecer numa organela especial para lidar com essas trocas de energia, que se chama cloroplasto. Eita, como é organizada, né? Nas setas, ó. Mas numa célula procarionte, por exemplo, numa cianobactéria, tá? A gente teria isso aqui acontecendo no próprio citoplasma. Ah, professora, mas ele não estava falando de fotossíntese. Beleza, mas todo mundo que faz quimiossíntese aqui são organismos procariontes. Então, se eles são procariontes, eles não têm compartimentos internos, eles não têm lisossomos, eles não têm cloroplastos, tá? Isso aqui vai acontecer no próprio citoplasma. Na letra B, a elevação das temperaturas e a variação da umidade afetam os tilacoides nos cloroplastos. Pô, perfeito. Elevei a temperatura, isso vai mexer com as enzimas, né? Enzimas são aquelas proteínas, geralmente, né? A maioria é proteína, que aceleram reações químicas. E a fotossíntese é um conjunto de reações químicas. Então tá, elevação de temperaturas e variação da umidade,
Então, assim, nesse caso a umidade provavelmente vai ficar mais baixa, né? O que não vai favorecer, mas afeta. Ele não falou que prejudica ou beneficia, ele falou que afeta. Afeta. Porque a fotossíntese precisa de água e a fotossíntese precisa de enzimas para fazer as reações químicas. Então, afeta. Afeta os tilacoides nos cloroplastos, prejudicando a fotossíntese nas plantas. Se você lembrar, os tilacoides são bolsinhas que têm clorofila dentro. E a clorofila vai ser a responsável por captar a luz lá na etapa 1 da fotossíntese, que a gente chama de etapa fotoquímica, em alguns livros mais antigos, fase clara, porque é a que usa diretamente a luz. Essa aqui tá só sucesso, é a nossa resposta certa. Vamos ver o erro das outras? C. As mudanças climáticas aumentam a produção de ATP nas mitocôndrias. Explica mais, vamos ver. Das células vegetais, devido à maior disponibilidade de oxigênio atmosférico. Não, peraí, oxigênio atmosférico é o O2. Presta atenção numa coisa, minha gente. O que está acontecendo aqui? Se eu estou desmatando, se eu estou queimando plantas, elas não vão fazer fotossíntese. Esse O2 aqui vem da fotossíntese. E se a gente for pensar em gás que está em maior quantidade, pensando em desequilíbrio, vai ser gás carbônico, vai ser metano. Então, assim, o O2 não vai ficar mais disponível na atmosfera, não. Na verdade, ele vai tender a diminuir, porque vai aumentar a concentração de CO2, tá? Então, assim, não. Se fosse um CO2, aí teria ainda que pegar para fazer uma fotossíntese, para ter energia para fazer, né, uma respiração celular na mitocôndria. Então, assim, essa aqui está muito errada. Na D, o aumento da temperatura e a redução da umidade elevam a taxa de fotossíntese. Gente, não. Aumento de temperatura depende. Até que ponto? Porque você lembra que a gente está falando de enzimas que aceleram essas reações químicas. Então, as enzimas têm aquela temperatura ótima, que é a condição, a temperatura em que ela trabalha na maior atividade possível. Aí tudo bem, até certo ponto, se eu elevar, pode ser que ajude, mas em seguida vai levar à desnaturação, que é a perda de forma e função, tá? Então, ó, elevam a taxa de fotossíntese? Não necessariamente. E redução da umidade, com certeza não vai elevar, porque redução da umidade deixa o ambiente mais seco, menos água disponível, diminui a taxa de fotossíntese. Então, eleva não, tá? Na letra E, a acidificação do solo causada pelas mudanças climáticas favorece a fotossíntese. De novo, não favorece. Sabe por quê? Porque a acidificação vai mexer no pH e as enzimas que participam da fotossíntese, dessa construção de glicose e liberação de O2, são sensíveis à variação na temperatura e à variação de pH. Você já estudou isso em algum momento, com certeza, né? Se a gente mexer muito nesses parâmetros, acontece a desnaturação, a perda de forma e função. Então, se eu acidifico, eu mexo no pH, eu vou sair da faixa de pH ótimo dessas enzimas e o processo vai desacelerar, né? Interromper e não ser favorecido, certo? Então, assim, ó, bioenergética é outro assunto que você precisa dar atenção. Fotossíntese, respiração celular, fermentação. Nesse caso apareceu aqui a quimiossíntese, mas né, nem eram tão cobrado, certo? Então, assim, a gente termina a nossa correção aqui com a nossa resposta letra B de bioma. E não esquece de se inscrever nesse canal para receber mais conteúdos como esse. Sempre tem vídeo novo, correção de prova e outras coisas que vão te ajudar nessa jornada de vestibulando. Também compartilhe isso aqui com outros colegas para que eles cresçam junto com você, assim todo mundo se ajuda. E curte para valorizar esse trabalho. No mais, invista na sua educação, seja Sala de Exatas.